Boa noite, irmãos. Bem, hoje a gente vai dar continuidade, né, a João, capítulo 14. No domingo passado não deu para a gente concluir. Espero hoje que a gente conclua, certo? Então, peço aos irmãos que abram suas Bíblias para João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. No domingo passado só deu para a gente falar até o versículo de número, se não me falhar a memória, versículo de número 4. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 5 e a conclusão, que é o versículo 6. Espero que dê tempo. Diz assim, João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Bem, para a gente continuar, algumas pessoas aqui não vieram no domingo passado, então vou fazer uma pequena recapitulação do que foi visto. Vou tirar aqui 10 minutinhos para a gente fazer uma pequena recapitulação, e aí a gente vai continuar onde a gente parou no domingo passado, certo? Bem, no domingo passado a gente falou sobre este texto, João 14, só que antes disso, eu falei para os irmãos que era necessário a gente conhecer o contexto de João 14. E o contexto de João 14 se encontra no capítulo anterior, que é João capítulo 13, onde Jesus ali está na ceia, né, junto com os seus discípulos, e na ceia junto com os seus discípulos, Jesus anuncia o que haveria de vir sobre ele e sobre os seus discípulos. E essas coisas que haveriam de vir trouxe angústia não só para Jesus, como a gente viu lá no versículo 21 do capítulo 13, que Jesus angustiou-se em espírito, como bem também aos seus discípulos, que um dos seus discípulos iria o trair, bem como também um de seus discípulos também o negaria 3 vezes, certo? Essa foi o panorama, o contexto, posso dizer assim, que a gente falou do capítulo 14. Enquanto que no capítulo 13 Jesus vai falar o que haveria de acontecer, coisas dolorosas, né? Inclusive até usei uma metáfora, qual falei para os irmãos que versículo no capítulo 13 parece mais nuvens escuras, né, ditas por Jesus, e vem o capítulo 14 e parece que o sol nasce. Jesus começa a falar belas palavras ali para confortar os seus discípulos diante do que haveria de vir. E a gente parou num versículo, se não me falha a memória, versículo 3. Alguém me corrija se eu estiver errado, certo? Mas a gente parou no versículo 3 e vou fazer uma breve recapitulação dos versículos anteriores, certo? O versículo 1, quando ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí, pelo contexto, a gente sabe que não se turbe o vosso coração, quando Jesus fala isso, era para que os seus discípulos não ficassem, de certa forma, perturbados pelo que haveria de vir, né? Jesus conforta o coração dos seus discípulos dizendo, olhe, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem agoniados, não fiquem preocupados, porque credes em Deus, credes também em mim. E aí Jesus pede para que os seus discípulos confiem em Jesus, porque ele sabe o futuro, ele sabe o que haveria de vir e que Deus estaria no controle de tudo. Esse basicamente foi o versículo 1. E aí, para confortar mais ainda os discípulos, no versículo 2, Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí, novamente,
Relembrando, no capítulo 13 de domingo passado, Jesus diz que vai deixar os discípulos, e os discípulos ficam ali de certa forma abatidos, porque Jesus do nada diz que vai os deixar e vai para um local que os seus discípulos não podem o seguir. E aí os discípulos ficam agoniados, angustiados, sem saber que local é esse. E aí no verso 2, Jesus explica por que os seus discípulos não podem o seguir, que a gente viu no domingo passado. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus iria para o céu, preparar lugar para os que o seguem. E o versículo 3, ele fala, e quando eu for, ou seja, quando eu for preparar lugar, quando eu morrer e ressuscitar o terceiro dia e for ao céu, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí aqui Jesus diz que vocês não podem me seguir agora, porque eu estou indo para o Pai, preparar casa para vocês, e um dia eu vou vir para levar vocês para mim mesmo. E aí a gente falou a respeito da segunda vida de Cristo e a respeito do céu. A gente viu como é que era o céu, deu uma breve explicação como é que seria este céu e como que seria essa vinda de Cristo no domingo passado. Bem, feito essa breve recapitulação, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, e espero eu ainda concluir hoje, eu quero continuar em João 14, versículo 5 e versículo 4 e versículo 5. Eu já vou logo pegar os dois versículos juntos, para a gente já não ficar muito tempo preso aqui nesses versículos, porque eu quero concluir ainda hoje, tendo em vista que no próximo domingo quem vai trazer a palavra é nosso irmão Júnior Parente, se não me falhar a memória. Então diz assim, João 14, versículo 5 e versículo 4, melhor dizendo, e versículo 5. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Isso em João 14, versículos 4 e 5. Agora aqui parece que há uma certa contradição, né? Porque Jesus nos versículos anteriores fala que os discípulos sabem o caminho. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí de repente Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, nem o caminho. Não parece que Tomé está discordando de Jesus, né? Jesus fala, vocês sabem, Tomé. Não, nós não sabemos. Quem é que está mentindo nessa história? Será que é Jesus que está mentindo? Acho que provavelmente não, irmãos. Será que é Tomé que está mentindo? Ou será que é outra coisa que aconteceu, que Tomé disse que não sabe que caminho é esse? Não é? Então a gente vai ver isso. Jesus diz que os seus discípulos sabem o caminho para onde vai. Que no caso, o caminho, nós falamos, é o céu. Este caminho é para ir para a glória, preparada para os seus seguidores. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quem o segue sabe como chegar até a glória. Qual é o caminho que se deve ir? Porque Tomé não sabia. Embora Jesus dizendo, vocês sabem o caminho. Mas Tomé, não, nós não sabemos o caminho. Mas Jesus está dizendo hoje que vocês, ou pelo menos vocês que estão aqui, que hoje são crentes, sabem o caminho, como chegar ao céu. E Tomé disse que não sabe. Mas Tomé parece desmentir Jesus, ao afirmar, lá no verso 5, dizendo, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Mas Jesus falou que ele sabe o caminho, e Tomé disse, não, nós não sabemos o caminho. E hoje você pode até estar na mesma situação de Tomé, né? Com dúvida, qual é o caminho para se seguir para ir para o céu? Você sabe o caminho de ir para o céu? Talvez essa dúvida aqui de Tomé, antes que eu responda, se quem dos dois está mentindo ou que aconteceu outra coisa, antes que eu responda isso, será que hoje é você que está com essa dúvida? Como ir para o céu? Você sabe?
Parece até uma pergunta que muitas pessoas responderiam que é muito difícil ir para o céu. Talvez a maioria das pessoas, se a gente for ali na rua e perguntar como é que é ir para o céu, você sabe o caminho que é para ir para o céu? Talvez muitas pessoas dizendo, é um caminho muito difícil. E Tomé aqui diz que não sabe que caminho é esse. E essa noite eu quero esclarecer essa dúvida de Tomé para vocês, que caso alguém tenha essa dúvida de como ir para o céu, o próprio Jesus vai responder para Tomé. Isso a gente vai ver lá no versículo 6, mas já estou dando uma adiantada, certo? Assim como Tomé sabia o caminho, Jesus aqui não estava mentindo, e muito menos Tomé não estava mentindo a respeito do caminho. Tomé sabia o caminho para onde ir, como chegar ao céu, bem como Jesus estava certo em afirmar que Tomé sabia que caminho seguir para ir para o céu. Mas às vezes parece que nós esquecemos, né? Parece que acontece um branco na nossa mente, que às vezes a gente esquece de como ir para o céu. Como é que acontece a salvação? Todos que estão aqui hoje na igreja, que são batizados, passaram por o estudo de profissão de fé e batismo e estudaram sobre a respeito da salvação. Como acontece a salvação? Mas às vezes nós pecamos, às vezes nós fazemos outras coisas que não convêm e parece que a gente esquece como acontece a salvação. Parece que a gente acredita, eu pequei, será que hoje eu sou salvo mesmo? Mas será que essa salvação é porque eu pequei hoje e perdi essa salvação? Ou será que essa salvação já está garantida? Como é que é essa salvação? E aí Jesus vai dizer que Tomé sabe o caminho e nós também sabemos o caminho, mas às vezes parece que esquecemos tudo que sabemos como é a salvação, de que somos salvos, ou vem dúvidas, será que eu sou salvo? Será que realmente Jesus me escolheu? E aí eu quero ler um pequeno texto aqui, se os irmãos quiserem acompanharem, está lá em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e versículos 2. Eu vou ser mais breve nestes dois versículos para que a gente conclua no versículo 6. Desde o princípio a meta era chegar no versículo 6, que seria a conclusão, certo? Então diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças, melhor dizendo, a vossa mente esclarecida. Aqui Pedro escreve, né, e diz o seguinte, olha, eu quero relembrar vocês, a vossa mente já esclarecida, mas eu quero relembrar vocês, versículo 2, para que vos recordeis das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, lá do Antigo Testamento, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que é que Pedro está querendo dizer? Dizendo o seguinte, olha, eu estou repetindo novamente essas coisas, porque eu quero que vocês relembrem tudo que foi dito anteriormente a vocês. E é o que acontece com a gente, irmãos. Talvez se eu perguntar para vocês qual foi o estudo ou a pregação de uns 3 domingos atrás, vocês não lembram mais, vocês esquecem. Quando Jesus fala para Tomé, vós sabeis o caminho? E Tomé diz que não sabe. Tomé sabe, mas a grande questão é a nossa mente. Nós acabamos esquecendo, né? Às vezes a gente decora um versículo, mas ao decorrer do tempo esquecemos. Talvez se hoje eu for perguntar para vocês quais são os 5 pontos da salvação pela graça, alguns responderiam, outros não, por quê? Já passou algum tempo e já não lembram mais. Não vou perguntar porque eu sei que vocês sabem, né? Mas eu não vou perguntar isso. Pois bem, Tomé sabia o caminho. Jesus não mentiu. E muito menos Tomé. Apenas Tomé teve ali um esquecimento do caminho, como é comum nós
esquecermos. Hoje em dia, quem não é esquecido? Principalmente da palavra de Deus, que é um livro tão grande, que se você não lê todos os dias, cada dia que você lê um versículo diferente, você fala assim, nunca vi este versículo na Bíblia, estou vendo hoje. Parece que é a primeira vez que você está lendo aquele versículo. Por quê? Sua mente esquece. Não é assim? Por isso que a importância de relembrar. E aqui Pedro está falando o seguinte: amados, esta é a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, ou seja, tanto na primeira quanto na segunda, eu quero despertar vocês a respeito das coisas que já foram ditas, tanto pelos profetas, bem como pelo nosso Senhor Jesus Cristo, bem como também pelos santos apóstolos. Certo? Continuando. De modo que Tomé sabe, né, qual é o caminho, e Jesus não mentiu, mas parece, como eu falei para os irmãos, haver um esquecimento nele, assim como ocorre conosco, quando temos dúvidas sobre as coisas que eu perguntei anteriormente a vocês, sobre a salvação. Às vezes a gente tem dúvidas, será que eu sou realmente salvo? Mas parece que às vezes a gente esquece como é que acontece a salvação, não é? Então eu não vou me deter muito, certo, nesses 2 versículos, porque eu quero concluir hoje, e é um pouco extenso o versículo 6, certo, irmãos? Mas, novamente, fazendo uma pequena recapitulação do que foi visto, o capítulo 14 é a continuação do 13, certo? De modo que não podemos separar os dois. Se você quer entender o capítulo 14, você tem que ler o capítulo 13. Ali a resposta. Capítulo 13, como eu mencionei para os irmãos, Jesus menciona uma série de acontecimentos, e no capítulo 14 Jesus dá a resposta, né, para os corações aflitos dos seus discípulos. Jesus tira as nuvens escuras dos seus discípulos e põe o esplendor do sol ao mandar ter confiança nele e no Pai que o enviou. Cristo garante moradas nos céus para todos os seus seguidores e promete pessoalmente vir buscar, que vivamos nessa esperança. E aí eu quero ir para o versículo 6, que é o que eu desde o começo queria falar com os irmãos. Hoje a gente vai concluir, se Deus quiser. Versículo 6, irmãos, onde Jesus fala: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, o que quer dizer isso? Por que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida? Falei no domingo passado que tudo que acontece na Bíblia não foi escrito por acaso. Algo motivou, né, a que aquilo fosse escrito. Claro, tudo pelo Espírito Santo. Mas sempre que foi escrito na Bíblia, alguma coisa foi em resposta a alguma dúvida, em combate a alguma heresia, ou até próprio ensinamento de Jesus aos seus seguidores. E aqui não é diferente. Quando Jesus cita essas 3 palavras, caminho, verdade e vida, Jesus tinha um ensinamento para os seus discípulos. E que ensinamento é esse? O que é este caminho? O que é essa verdade? E o que é essa vida que Jesus quer dizer? E é isso que eu quero hoje falar com os irmãos e concluirmos este versículo. Jesus fala que ele é o caminho em resposta a Tomé, como vimos antes no versículo 3. Jesus disse que vai para o céu preparar lugar para os seus seguidores. Nós vimos isso no domingo passado, né? Fazer só uma breve recapitulação para poder refrescar a mente dos irmãos. Aí João tem a revelação de Apocalipse, que a gente leu também lá no domingo passado, onde ele vê uma grande multidão inumerável de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, a qual adorava a Deus. E este local era o céu. Este lugar, que era o céu, que é o céu, né, não vai ter mais fome, sede, nem ardor algum. Uma referência a um lugar oposto da terra, a qual que nós passamos por tribulações e sofrimentos, enquanto que lá será um lugar totalmente oposto. Então, já que nós falamos no domingo passado sobre este local, sobre o céu, que tanto desejamos, né, ir para o céu, até os irmãos dizem assim, eu quero ir para o céu, nem que seja para barrer lá, né, mas eu quero entrar no céu. E todo mundo quer ir para o céu. Acho que é só
quem não bate bem que vai dizer o seguinte: eu quero ir para o inferno, mas todos nós queremos ir para o céu, né? E aí, já que nós falamos sobre o céu, hoje eu quero falar com os irmãos como ir para o céu. Hoje é o que eu quero falar com os irmãos, e é este versículo 6 que vai dar a resposta. É justamente a dúvida de Tomé, que ele disse que não sabe qual é o caminho e não sabe para onde que Jesus vai. Então hoje eu quero falar para os irmãos como ir ao céu, né? E só para relembrar, nós estamos aqui estudando sobre a antropologia bíblica com nosso irmão Júnior Parente, não é isso? E aprendemos sobre a queda do homem. Foi? Depois da queda, a Bíblia inteira relata que o homem não tem mais nenhum caminho para chegar ao Pai. E ao chegar ao Pai, você chega justamente ao céu, né? Não tem mais nenhum caminho. E aí o homem se encontra em uma depravação tal que não tem mais saída. Quando o homem pecou no Éden, quando Adão e Eva pecaram no Éden, o homem agora se separou de Deus e não tem mais um caminho para ir para o céu. E agora? Como ir para o céu? Qual é a resposta para ir para o céu? Porque, segundo a Bíblia, nós somos declarados inimigos de Deus. Segundo a Bíblia, nós fazemos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. A Bíblia fala que as nossas boas obras perante a santidade de Deus é como o quê? Trapos de imundície. Diante de tudo isso, e agora? Como é que eu vou ser salvo? Diante de tudo isso que a Bíblia relata como é o homem, diante de tudo isso que o nosso irmão Júnior Parente está ensinando como é o homem, né? Quem está vindo para nas sexta-feiras sabe muito bem do que eu estou falando. O homem agora é declarado inimigo de Deus. Agora só nos resta a condenação. Deus odeia o pecado, não é isso? E Deus odiando o pecado, porque Deus ele é santo. Deus ele não tem santidade, ele é a santidade. Porque você tem uma coisa que vem de externo, mas não, Deus é ao contrário. Deus ele tem santidade, ele é a santidade. E como é que um Deus santo vai se achegar a um pecador como nós? Então estamos perdidos. Qual é a resposta para sairmos dessa condenação a qual aqui a Bíblia relata? Nosso pecado no Éden nos afastou de Deus, e os irmãos sabem muito bem. Daí então a expressão queda. Estávamos em um patamar que tínhamos comunhão com Deus. Quando o homem pecou contra Deus, o homem caiu. Por isso que é chamada queda, né? E aí essa queda agora nos afastou de Deus, nos declarou inimigos de Deus. Agora já não há mais salvação para nós. Vou ler alguns textos que mostram como o homem realmente é. Antes de eu ler estes textos, só em Isaías, no capítulo 6, não preciso nem os irmãos abrirem não, para poder a gente ganhar tempo, certo? Em Isaías 6 vai dizer o seguinte: os serafins cobriam o rosto porque não conseguiu contemplar a glória de Deus e não se achavam dignos de olhar para o Senhor diante da sua santidade. Os irmãos lembram bem disso em Isaías 6, inclusive é um dos textos muito lidos aqui na igreja, em abertura do culto, né? Em abertura do culto a gente costuma muito ler este texto, onde fala sobre a majestade, a glória de Deus, a qual os serafins cobriam os pés, cobriam o rosto, cobriam os olhos, porque não conseguiam contemplar a glória, a santidade de Deus. E aí fala que os serafins, que é a mais alta patente, a mais alta hierarquia dos anjos, melhor dizendo, né? Que não tem pecado, olha bem, que não tem pecado, não consegue ver a glória de Deus, não consegue contemplar Deus diante da sua santidade. E a própria Bíblia vai falar: a alma que vê a Deus, essa alma morrerá, porque Deus é tão puro
que qualquer um que vê a Deus, é certo que essa alma morrerá. Agora imagine só, serafins que não têm pecado, e nós, seres pecadores, porque eles se envergonhavam diante de Deus, eles não conseguiriam contemplar a santidade de Deus, e nós, homens falhos, pecadores, desobedientes, cheios de pecado, cheios de iniquidade. A salvação, esse é o homem é desse jeito. E aí tem alguns textos bem interessantes, que eu vou já citar para os irmãos, mas a depravação do homem foi tal, que o que eu vou falar aqui para vocês, algumas até possam achar estranho, e possam até achar que eu estou ficando louco para falar isso, mas Satanás é mais obediente a Deus do que a gente. Como assim, Bruno? Que loucura é essa que você está falando? Vocês lembram da história de Jó? Jó disse lá, olha, Jó só te serve porque tu dá tudo para ele. Tira tudo dele aí, para tu ver se Jó continua te servindo. Isso foi Satanás dizendo para Deus. O que foi que Deus fez? Olha, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. A ordem de Deus. E o Satanás fez o quê? Fez o que Deus mandou. Tirou todos os bens, família, tudo de Jó. Só não tocou na sua vida. Está vendo o tamanho da queda do homem? Está vendo o tanto que somos desprezíveis? Satanás consegue obedecer mais a Deus do que a gente. Certa feita, os seguidores de Jesus Cristo foram pregar o Evangelho e voltaram animados, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se submeteram ao teu nome. Ou seja, até os demônios se submetem ao nome de Cristo. E a gente? A gente diversas vezes não submetemos o nome de Cristo. Para você ver a queda, o estado do homem. Como o homem é desprezível. Como o homem é pecador. E tem alguns versículos que diz isso, como por exemplo Gênesis 6, versículo 6, vai dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio de seu coração. Isso é o homem. O homem ele é totalmente mau e todo desígnio do seu coração é mau. Há salvação para este homem? 1 Coríntios 2,14 vai falar o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. O homem natural, que é o homem sem Deus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Ou seja, o Evangelho para o homem sem Deus, isso aqui é loucura. Diz assim: e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa eu ver se tem mais algum outro versículo que eu coloquei aqui. Tem alguns outros versículos, como por exemplo, João, capítulo 3, versículo 19, onde vai falar assim. João 3, 19 fala assim: e a condenação é essa, que a luz, que é Jesus Cristo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu estou aqui falando como é o homem, porque a grande questão que eu quero falar para vocês é: diante de tudo isso que a gente é, como é que a gente pode chegar ao céu? Primeiro eu quero mostrar como é que é o homem, e depois eu quero dar a resposta para vocês. Então, os irmãos tenham um pouco de paciência que a gente vai chegar lá, certo? Colossenses 1:21 vai dizer o seguinte: Colossenses 1:21: e a vós outros também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticais. Antes nós éramos o quê? Estranhos perante Deus, e que nós éramos inimigos de Deus, conforme as nossas obras
Demonstrava. Esse é o homem. Aí qual é a resposta para chegarmos a este local que eu mencionei? Um local onde não vai ter mais choro, um local que não vai ter mais fome, nem dor, e todas as nossas lágrimas, nossos olhos serão enxutos, né? E aí Jesus vai responder isso para Tomé, porque Tomé diz o seguinte: eu não sei o caminho para ir para este local, e não sei para onde tu vais. Aí Jesus responde, no versículo 6, eu sou o caminho,